Imagine estar relaxando na praia quando de repente você nota uma onda gigante vindo na sua direção. Você acha que conseguiria escapar? Bom, isso está mais ou menos correto. Se você quer saber como ondas gigantes, os tsunamis, se formam e a explicação dos principais desastres envolvendo-os, é só me acompanhar. Tsunamis são conhecidos pela sua destruição e medo que causam nas pessoas. A palavra tem origem japonesa, que significa onda do porto, e se consagrou porque o Japão é um país que já sofreu muito com eventos dessa magnitude, sendo marcado por 143 tsunamis desde o ano 684. E o site de onde eu tirei essa informação possui uma base de dados global que nos permite acessar eventos de tsunami de 2100 a.C. até hoje em quase qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil eu não achei nenhum, mas se você ficou curioso para saber quantos tsunamis aconteceram, sei lá, na Indonésia, vale a pena conferir. O mais recente grande evento envolvendo tsunami ocorreu em 2011 em Fukushima, no Japão. Um abalo sísmico de 9 graus de magnitude no fundo do mar, a 130 quilômetros da cidade de Sendai, no leste do Japão, gerou um tsunami com ondas de até 15 metros na costa. Não houve barreira capaz de segurá-las, e no mesmo dia o país enfrentou um terremoto, tsunami e desastre nuclear que ceifou a vida de mais de 18 mil pessoas. Mas como uma onda viaja mais de 130 quilômetros, chega na costa com 15 metros de altura e tem origem em um maremoto? Primeiro, precisamos entender um pouco das ondas no oceano. Talvez, para a maioria das pessoas, uma onda no oceano seja uma grande massa de água viajando pela superfície. Mas uma onda no oceano, assim como outras ondas, é apenas uma perturbação causada pela movimentação de energia em um meio que, no nosso caso, é a água. Essa transmissão de energia produz cristas e vales que nos dão a impressão de movimento. A onda se move em uma direção, mas a água não. Em certo sentido, uma onda é uma ilusão. Vamos ser mais diretos. Uma gaivota descansando na superfície do oceano, longe da costa, vai se mover formando um círculo conforme as ondas passam por ela. Ela não sai do lugar, apenas oscila para cima e para baixo. Ele até que se move um pouquinho, mas em longas distâncias isso é desprezível. A onda que passou pela gaivota provavelmente foi provocada pela ação do vento. Ela não pode formar um tsunami, mas nós vamos chegar lá. Uma onda pode ser dividida em partes. A crista é a parte mais alta da onda acima do nível da água. O vale é a parte mais baixa. A altura da onda é a distância vertical entre o vale e a crista. O comprimento da onda é a distância horizontal entre duas cristas ou dois vales. E guarda essa informação. O tempo que a gaivota leva para retornar para o seu ponto inicial é chamado de período. E quantas vezes ela repete esse ciclo em um segundo é chamado de frequência. O movimento circular das partículas de água continua abaixo da superfície em órbitas circulares, porém as órbitas diminuem conforme a profundidade aumenta. Essas órbitas vão até a profundidade de metade do comprimento da onda. Uma onda com 20 metros de comprimento possui órbitas até os 10 metros de profundidade. Após isso, elas são insignificantes. Quando uma onda viaja longe da costa e suas órbitas não sentem o fundo oceânico, dizemos que esta é uma onda de água profunda. Porém, conforme essa onda se aproxima da costa e a distância com o fundo fica menor que metade de seu comprimento de onda, as órbitas da onda começam a tocar e sentir o chão e se achatar, formando elipses. Se a distância com o fundo for menor que 1/20 do comprimento da onda, ela passa a se comportar como uma onda de água rasa. Uma onda com 20 metros de comprimento vai ser uma onda de água rasa se o fundo tiver 1 metro de profundidade. Assim, sua crista, antes arredondada, se torna pontiaguda. Uma onda de tsunami jamais vai se comportar como uma onda de água profunda, porque tsunamis normalmente têm um comprimento de onda
que ultrapassa 100 quilômetros. Nenhuma parte do oceano tem 50 quilômetros de profundidade. O ponto mais fundo do oceano tem só 11 quilômetros. Então, para ondas como de tsunami, elas sempre vão estar em águas rasas. No geral, quanto maior o comprimento da onda, mais rápido a energia da onda vai se mover pela água. Tendo um comprimento de onda de 200 km, período aproximado de 20 minutos, a energia de um tsunami viaja 760 km por hora, a velocidade de um avião a jato. Porém, o contato com o fundo desacelera a onda e conforme ela se aproxima da costa de áreas mais rasas, ela vai perdendo velocidade, mas ganhando altura. Um tsunami chega na costa com muito mais altura do que quando viajava no oceano aberto e se parece mais com uma parede de água do que com uma onda que vem quebrando, como é mostrado nos filmes. Agora que a gente entendeu como funcionam as ondas, vamos saber como se dá a origem de um tsunami. As ondas que a gente vê na praia geralmente são formadas pelo vento juntamente com a ação da gravidade. Já tsunamis são formados por grandes deslocamentos de água. Deslocamentos esses que podem ter origem em maremotos, que são terremotos no fundo do mar, deslizamentos de terra, queda de asteroides, meteoros, erupções vulcânicas e quebras de calotas de gelo. Em setembro de 2021, as atividades sísmicas do vulcão Cumbre Vieja, localizado na ilha de La Palma, conjunto das Ilhas Canárias, ameaçaram colapsar sua estrutura, o que causaria um grande deslizamento de terra, podendo gerar grandes ondas que afetariam o Brasil. E houve uma grande agitação das pessoas com medo de um tsunami. E assim, eu não sei como foi em outros lugares do Brasil, mas pelo menos aqui em Salvador houve muito alarde, as pessoas ficaram muito preocupadas se, por exemplo, a Cidade Baixa poderia ser toda alagada, se iria precisar evacuar algumas áreas da cidade. Tudo isso apenas especulação com poucas chances de acontecer. E se você se lembra dessa história, me conta nos comentários como foi a reação das pessoas que você conhece ao suspeitarem dessa hipótese. No final de tudo, houve a erupção do vulcão, mas ele não colapsou e estamos todos seguros, por enquanto. Mas a maioria dos grandes eventos de tsunami do mundo ocorreram devido à atividade sísmica, ou seja, movimentação das placas tectônicas da Terra, que são blocos semi-rígidos que se mexem devido à movimentação do magma no interior do planeta por correntes de convecção. Essas placas podem convergir, divergir ou se chocar lateralmente. Como eu falei no início do vídeo, o Japão sofre muito com tsunamis e terremotos porque está localizado no encontro de 3 placas tectônicas, a placa da Eurásia, placa das Filipinas e a placa do Pacífico. Vamos agora usar o exemplo de 2011 para explicar como um abalo sísmico gera ondas tão grandes. No dia 11 de março de 2011, próximo à costa do Japão, houve uma movimentação no encontro da placa da Eurásia com a placa do Pacífico. Uma grande descarga de energia elevou a superfície da água em 6 metros. A oscilação da água produziu ondas progressivas que se propagaram em todas as direções. No caso do Japão, houve uma elevação na superfície da água, formando uma crista de onda que se propagou dessa maneira. Caso a superfície da água abaixasse, a onda se propagaria como um vale, seguido de pequenas cristas. Bom, a onda se moveu a 760 km por hora, chegando à costa do Japão em mais ou menos 15 minutos, com até 15 metros de altura. Ondas de 2 metros foram percebidas no Chile, a 17 mil quilômetros de distância do epicentro do abalo. O que ficou marcado como o 4º maior terremoto já registrado foi responsável por partes do norte do Japão terem se movido cerca de 4 metros para mais perto dos Estados Unidos. E como que é o encontro com o tsunami? Em mar aberto, uma onda de tsunami é praticamente imperceptível. Primeiro porque a inclinação da onda já é extremamente baixa e possui um período de 5 a 20 minutos. Então, digamos que um barco encontrando um tsunami com um período de 16 minutos, ele vai subir devagar até os 8 minutos, chegando no topo da crista de apenas 60 centímetros e depois desceria para o vale nos próximos 8 minutos. Isso com todas as ondas de vento ao
redor do barco, o tsunami vai passar despercebido. Então, o tsunami tá vindo e o pessoal do barco não viu. E quem tá na praia, como é que isso acontece? Bom, conforme a onda vai avançando para a costa, o seu período continua o mesmo, a velocidade cai e a altura da onda aumenta consideravelmente. À medida que se aproxima da praia, observadores verão a onda avançar da mesma forma que uma maré muito alta e rápida. O tsunami ele é como uma inundação impetuosa e não a enorme rebentação como é retratada nos filmes. Toda a destruição causada pelo tsunami não vem em uma onda só, mas sim por uma série de ondas que representam a energia do evento subaquático. Após a chegada da primeira onda, o intervalo para a segunda pode ser de 15 minutos. Então, o nível do mar na costa vai subir e descer conforme as ondas chegam. Esse intervalo pode enganar algumas pessoas pensando que o pior já passou e fazer elas até voltarem para perto da costa, prejudicando-as novamente quando a onda vier de novo. Em 2011, no Japão, a região de Sendai foi a mais afetada. Houveram mais de 18 mil mortes, além do tsunami também ter afetado a usina nuclear de Fukushima, o que liberou substâncias radioativas no ar, na terra e no oceano. Um tsunami ainda mais destrutivo foi o na Indonésia, em 2004, que até virou filme. A ruptura numa falha no fundo do mar levou uma coluna de água do tamanho do estado de Delaware em 10 metros, com uma energia equivalente a 32 mil bombas atômicas. Uma série de ondas alcançou a costa com altura máxima de 35 metros e a destruição na Indonésia e países vizinhos foi bem maior que a no Japão, com mais de 250 mil mortes. Mas tsunamis não acontecem de hoje não. Eles possuem um histórico devastador no planeta. Há 66 milhões de anos atrás, um meteoro caiu no Golfo do México e pode ter produzido uma onda de até 91 metros de altura que se chocou contra o Texas. Outro meteoro caído no Oceano Índico provocou um tsunami de 180 metros que atingiu o sul de Madagascar há 4.800 anos atrás. E em 1883, a explosão do enorme vulcão Krakatoa na Indonésia foi responsável por gerar ondas de 35 mil metros que mataram mais de 36 mil pessoas. Atualmente, lugares marcados por tsunamis como o Havaí possuem mapas de evacuação e um planejamento em caso de ondas gigantes. Sistemas de alarme de tsunami também ajudam a população, salvando milhares de vidas. Eles contam com a ajuda de sismômetros no fundo do mar, dispositivos submersos e satélites que observam a forma da superfície do mar. Os avisos precisam ser bem rápidos devido à velocidade de propagação das ondas, mas ainda assim podem salvar vidas. Mas já que pode acontecer um tsunami no Brasil, o nosso país fica numa posição privilegiada no meio da placa da América do Sul. Isso já nos dá um respiro. A borda da nossa placa forma a cordilheira mesoceânica, que é divergente. Então, choque entre placas não vai acontecer porque, na verdade, elas estão se separando. O que pode acontecer é um terremoto muito distante e mandar ondinhas para cá, como aconteceu em 1775. Um terremoto que devastou Lisboa mandou ondas de 2 metros para o Nordeste brasileiro. Apesar de só esse evento registrado, a ausência de evidência não é evidência de ausência. E se algo na escala geológica já aconteceu uma vez, é certeza que um dia vai acontecer de novo. Nós só não sabemos quando. E aí, você achou que iríamos ser atingidos por um tsunami ano passado? De onde você está vendo esse vídeo? É de boa ou você teria que fugir para lugares mais altos caso acontecesse um tsunami? Me responde aqui nos comentários. Nós somos um canal pequeno trazendo conteúdo de verdade e de qualidade. Então, ajuda a gente a crescer e levar ciência para este nosso Brasil? Curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal, porque ele só depende de você para chegar mais longe. Muito obrigada e até a próxima!